Bom, a questão que a gente vai resolver hoje, essa questão aqui foi pedida apenas a letra C pelo Marcos Vinícius, a questão 4.11, a questão do livro do Reginaldo. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro do Reginaldo. 4.11 está falando a respeito de EDO exata. Eu tenho essa EDO aqui, deixa eu colocar aqui maior para a gente poder visualizar melhor. Então, aqui na questão 4.11, eu tenho a equação diferencial, dy dx y' é igual a 2 menos 2 xy dividido por y ao quadrado sobre 3 mais x ao quadrado. Pediu para encontrar a solução geral para EDO. Pediu para determinar a solução que passa por esse ponto inicial aqui, ou seja, o PVI, explicitando o intervalo de validade e depois fazer o esboço da questão anterior. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui e deixei a questão já pronta para a gente ganhar tempo. Então, aqui eu tenho meu enunciado da questão e aí primeiro eu vou fazer a letra A. Então, aqui na letra A, eu fiz uma manipulação nessa EDO, ou seja, esse aqui é o meu y', na verdade. Então, eu multipliquei cruzado, esse vezes esse. Passei esse para o outro lado para ficar com essa carinha aqui que a gente viu para checar se uma EDO era exata, se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada de n em relação a x, então é exata. Então aqui, quem que é meu m é 2xy menos 2 e meu n é y ao quadrado sobre 3 mais x ao quadrado. Aí a minha EDO ficou com esse formato aqui. Então, as derivadas parciais batem, né? É igual a 2x, então a solução a gente viu que a solução era dada implicitamente, tá vendo? Esse y que está aqui é a solução da EDO. Então, a solução é dada implicitamente por essa função psi, ela satisfaz essas duas condições aqui, ó, que eu chamei de 1 e 2. A derivada parcial de psi em relação a x tem que ser igual a m, e a derivada parcial de psi em relação a y tem que ser igual a n. Então, você pode fazer o seguinte, aqui eu preferi integrar a primeira expressão aqui em relação a x, para poder extrair a função aqui, tá vendo? E depois derivar em relação a y e igualar a 2, ou você poderia fazer o contrário, você poderia integrar em relação a y e depois derivar em relação a x parcialmente e igualar a 1, também é outra possibilidade de resolver. Então vamos lá, integrei em relação a x, então saiu uma constante, observe que essa constante aqui pode depender de y, eu passei para o outro lado. Aqui eu integrei o m, né, 2xy menos 2, aqui ficou a primitiva. Agora eu vou derivar parcialmente em relação a y, tá vendo? Então o k de y vai ficar o k' aqui, né, e aí eu vou igualar ao n, esse x ao quadrado cortou, e aí eu descubro que a minha função k de y, a derivada dela tem que ser y ao quadrado sobre 3. Então, se a gente integrar em relação a y, a gente consegue descobrir que a minha k de y vale y ao cubo sobre 9 mais c1. Então, esse c1 aqui eu já juntei com esse c aqui da solução geral para ficar naquele formato que a solução é dada implicitamente dessa maneira. Então, aqui eu tenho a parte inicial da minha psi que eu tinha encontrado aqui, tá vendo? Agora eu só coloquei o valor do k de y que eu encontrei, aqui ó, k de y é isso aqui, a constante C1 já está englobado nessa constante C aqui. Então essa é a solução geral, para todo C eu vou ter esse y que aparece aqui e esse y que aparece aqui, tá vendo que não é possível isolar, porque é dado implicitamente, é a solução da minha EDO. Na letra B, ele pediu PVI, ou seja, aqui eu tenho o meu x0 e aqui eu tenho o meu y de x0, ou seja, eu quero que quando o x0 for valer 1 mais raiz de 3 sobre 3, a imagem dele vale 1. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, né? Então, quando o x valer isso, então x ao quadrado, vezes y, esse aqui é o y de x, então por isso que eu estou colocando 1, a imagem do y de x, o x aqui é o x0, né? Vale 1, menos 2 vezes x, que é o x0, mais o y de x, o y que é 1, então 1 ao cubo sobre 9 tem que ser igual a c. Então eu faço essa continha aqui para a gente descobrir qual que é a constante. Então faz a conta, faço o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, simplifico, você vai ver que esse c ele tem que ser igual a 0. Então a solução particular é dada dessa maneira aqui. Agora, o intervalo de validade. Qual que é o intervalo máximo de solução? Se observa aqui, para essa solução particular, esse x aqui ele pode assumir qualquer valor real, não teria problema. Tá vendo? Então, o domínio para a minha função y
seria o conjunto dos números reais. Mas só que a derivada, como você pode ver aqui nessa expressão aqui, ó, a derivada eu não posso ter divisão por zero. Então, quando isso aqui ó, for tender a zero, então o que acontece? Isso aqui vai explodir, vai para mais ou para menos infinito. A gente vai analisar o que acontece. Agora, eu tenho que retirar esses pontos, né? A derivada é dada por essa expressão, tá vendo? Ela não está definida para valores de x, de forma que esse denominador aqui, ó, ele vai zerar. Ou seja, eu tenho que retirar os pontos x de forma que os y de x ao quadrado sobre 3 mais o x ao quadrado dê zero. Então, essa equação aqui, ela vai zerar quando o x e o y for zero. Ou seja, quando o x for zero e quando a imagem dele for zero. Então, eu preciso retirar do domínio da minha derivada a origem, tá vendo? Então, a minha derivada primeira não está definida na origem. Então, o que acontece? Perto da origem não está definida, então a gente quebrou a reta em dois pedaços. O zero não pode, né? Então, eu fiquei de menos infinito até o zero e de zero até mais infinito. Como o meu ponto inicial do PVI, que é o 1 mais raiz de 8 sobre 3, está desse lado direito aqui, ó. Então, o meu intervalo máximo de solução é exatamente 0 até mais infinito. Agora, vem a parte do esboço, né, da curva. Como que a gente analisa essa letra C aqui? Porque eu sei que a minha derivada não está definida na origem, e quando o x aproxima de zero pela direita aqui, né? Porque o intervalo de solução que eu peguei foi de zero a mais infinito. Então, quando o x aproxima de zero pela direita aqui está dando zero. Então, se está dando zero, e como esse camarada aqui é zero, esse aqui é zero, a imagem de se o x é zero, a imagem do x também do zero é zero, então aqui vai ficar 2 no numerador, vai ficar uma coisa positiva dividido por uma coisa positiva, só que tende a zero. Então essa coisa aqui ela vai para mais infinito, concorda? Tipo, aqui é um número 2, né, positivo, dividido por um número muito pequeno, só que um número pequeno positivo, né, tendendo a zero. Então o que acontece? Então uma constante sobre uma coisa muito pequena vai para mais infinito. Então a primeira análise que a gente faz é exatamente essa aqui, ó. Então a derivada aqui, ó, vai a espécie de uma reta tangente aqui na origem seria exatamente o eixo do y. Ah, tá. Para analisar, fazer o esboço, eu preciso analisar os pontos críticos, que seriam os possíveis valores de máximos e de mínimo da minha função. Então, a minha derivada só é zero se o numerador aqui, ó, 2 menos 2xy for zero. Então, você faz essa conta aqui, dá para passar isso aqui para o outro lado, dividir todo mundo por 2, e você vai encontrar que os pontos sobre essa curva aqui, ó, sobre essa hipérbole, y igual a 1 sobre x, esses pontos são pontos críticos. Mas aí o que acontece? Se eu tenho esses pontos aqui, são pontos críticos, mas eu estou interessado em saber como que isso funciona aqui na minha solução particular. Ó. A minha solução particular é essa. Então o que eu vou fazer? No lugar desse y aqui, ó, eu vou substituir por 1 sobre x. Vou ficar com a expressão só em x, tá vendo? Ou seja, substituir ó, na solução particular, vou colocar no lugar esse camarada aqui era o y, né? Esse camarada aqui era o y ao cubo sobre 9, eu já fiz a conta aqui, né? Conservei um nono e coloquei 1 sobre x ao cubo, que é o y ao cubo, igual a 0. Fiz a conta, né? Esse aqui, no outro slide tem a conta. Cadê? Não, não tem a conta está aqui nesse próprio slide aqui embaixo. Aqui, ó. Para poder não perder continuidade. Então, aqui deu menos x, eu passei para o outro lado, né? Ficou x positivo, esse aqui ficou do lado certo dele, né? Já está do lado certo, multipliquei cruzado, então encontrei o valor de x como sendo a raiz. Por que não mais ou menos? Porque a parte negativa aqui do x não vai me importar, porque meu intervalo de solução é de 0 a mais infinito. Então x é raiz quarta de 1 nono. Agora eu vou analisar usando o teste da derivada primeira, se o x for menor do que esse ponto crítico aqui, ó, o que acontece com a derivada? Ela é positiva ou negativa? Então vamos lá, ó, essa aqui é a expressão da derivada. Observe que esse denominador ele sempre vai ser positivo. Por que ele sempre vai ser positivo? Porque aqui está o quadrado, a soma de quadrado aqui é positivo. Aqui, se o x, esse x aqui, ó, ele é menor, ó, nesse caso aqui, se o x ele é menor do que raiz quarta de 1 nono, porque se ele fosse exatamente igual, observe que essa expressão aqui
eu obtive ela usando o fato do y ser igual a 1 sobre x. Se o y fosse exatamente igual a 1 sobre x, aqui daria 0, né? Daria 2 menos 2 vezes esse daria 1. Né? A multiplicação dos dois daria 1. Só que esse x aqui ele é menor do que 1 sobre y. Para esse caso aqui, ele é menor, tá vendo? Ó, ele está abaixo do... Se você considerar a hipérbole aqui, ó. Imagina que essa aqui é a hipérbole, que é 1 sobre x. Então você está pegando pontos aqui abaixo. O x ele é menor do que 1. O x é menor do que 1 sobre y. Para esse valor aqui, para x menores do que raiz quarta de 1/9. Então significa que essa parte aqui, ó, esse número aqui, ó, ele vai perder para esse 2. Então essa subtração aqui vai ficar positiva. Positivo dividido por positivo, maior que 0. Então significa que a função cresce antes desse valor. Agora, se eu pegar um ponto aqui em cima, ó, o x maior do que raiz quarta de 1/9, aí o que acontece? Aí já muda a história, porque esse número aqui, ó, agora esse número x vezes y vai ficar maior do que 1, e aí como esse aqui está negativo, então esse aqui vai ganhar do 2, aí vai ficar negativo. Negativo dividido por positivo, dá negativo, a função decresce. Então esses são os elementos que eu preciso para poder fazer o esboço do gráfico. Eu fiz aqui o esboço do gráfico, tá vendo? Peguei esse ponto aqui, que seria o ponto crítico, que é o camarada que é o ponto de máximo. Por quê? Porque a função cresce antes dele e depois a função decresce. Esse aqui, pontilhado, é exatamente a curva y igual a 1 sobre x, tá vendo? Esse ponto aqui ele foi obtido usando essa expressão, na verdade, na solução particular. Então, essa solução particular aqui, ó, o que acontece? Aqui está exatamente aquele ponto que foi dado, né, para a gente checar o PVI, tá vendo? Ele passa por quando o x0 for 1 mais raiz de 8 sobre 3, a imagem vale 1, tá vendo? Então a função ela cresce antes, aqui ó, o zero não tá definido, né, para a derivada. Então aqui é como se fosse uma assíntota, o eixo do y aqui, ó, é como se fosse uma assíntota vertical, porque a tangente vai para mais infinita aqui, né, nesse ponto na origem. Então ela cresce, vai até esse camarada aqui que é o ponto de máximo, e depois ela começa a decrescer e passa exatamente por esse ponto. Então esse aqui é o esboço da minha figura. Ah, eu fiz lá no GeoGebra também, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a curva completa. Tá vendo? Esse aqui é exatamente o ponto A, que foi dado lá, aqueles pontos 1 mais raiz de 8 sobre 3, né? Tá vendo? Aqui tá a versão 3D também. Aqui, observe que aqui eu coloquei o gráfico da função, que não teria nenhum problema, né? E aqui eu coloquei o gráfico da derivada. Observe que no gráfico da derivada, o que acontece aqui, ó? Olha esse fenômeno aqui no gráfico da derivada. Quando ela aproxima de zero aqui, como aquela tangente ela vai para mais infinito, vocês lembram que a tangente aqui vai para mais infinito, né? Ó, o que acontece com o gráfico da derivada? Quando você pega essa derivada aqui como sendo um z, uma função de duas variáveis, dependendo de x e de y, ó, o que acontece na vizinhança da origem, tá vendo? Vai para mais infinito, ou seja, a derivada não está definida aqui no 0, 0, né? Na origem, a derivada não está definida. Enquanto esse outro aqui, que era da função y, não tem problema nenhum. Beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.